Voltamos com a notícia de frente. Hoje a gente encerra a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Mais uma oportunidade para você fazer a sua escolha. E o nosso convidado de hoje, que vai ter 30 minutos, tudo isso, ordem e tempo foram definidos durante a reunião entre os representantes dos candidatos à direção de jornalismo, também a Justiça Eleitoral. A gente recebe aqui o último convidado, o Julié Sebastião, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo. Bom dia. Olá, bom dia, Haroldo, bom dia, Nayara. Bom dia, Julié. Bom dia às nossas cuiabanas e aos cuiabanos que estão assistindo Notícia de Frente. Bom dia a todos que prestigiam a TV Vila Real. E é um grande prazer poder estar aqui novamente nessa segunda rodada de entrevistas e debater aquilo que é uma obsessão para nós. Como melhorar a vida das famílias cuiabanas durante esses 4 anos e qual a melhor forma de fazer. Julié, eu vejo no seu programa, inclusive nos últimos programas eleitorais do seu partido, né? Sim. Eu vejo você batendo bastante numa tecla que me deixa, de certa forma, um pouco desconfortável enquanto eleitor. Pois é. Né? Que é a questão da bolsa. Você fala assim, sim. Vamos dar uma bolsa, né? Uhum. Considerando o orçamento da prefeitura, né, fora custeio, como é que você vai fazer isso sendo efetivo mesmo? Porque para a pessoa mais pobre que está ouvindo essa proposta, é muito confortante, né? Fala, poxa, eu vou receber uma bolsa. Isso é muito bom e acaba voltando em você por conta desse conforto, né? Sim. Mas na prática vai funcionar? E como é que vai funcionar essa questão da bolsa? Olha, Haroldo, inicialmente nós temos que dizer que a bolsa ela tem um caráter, né, Nayara, Haroldo? Um caráter assistencial, ou seja, de dar o primeiro passo, né, para aquele que está numa situação de vulnerabilidade. Eu até no domingo vi a matéria do Fantástico à noite falando sobre desigualdade e a importância do Bolsa Família no país. Né? E a repórter, quando entrevistava uma das beneficiárias do programa, dizia que no momento do sufoco daquele que está se afogando, você tem que jogar uma boia. Você não tem como não salvá-lo, tem que jogar a boia. E é esse momento que impôs a pandemia aqui em Cuiabá. Existem famílias cuiabanas e cuiabanos que perderam emprego e renda e ficaram desassistidas da prefeitura. Não tem sem qualquer assistência, nem da prefeitura, nem do governo estadual. E o pouco que teve foi o auxílio de R$600, que foi uma proposta da oposição. Que vai até dezembro. No Congresso Nacional já está em R$300 e só vai até dezembro. Né? Então, isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto do Bolsa Família é a geração de emprego. Nós temos andado aqui nos bairros de Cuiabá, Nayara e Haroldo, e o pequeno comércio ele foi afetado demais, né? Ou seja, ele que sustenta o bairro, a economia local, e foi afetado. Nós perdemos empregos, lojas, restaurantes, bares fecharam. Né? Então, ele tem esse caráter assistencial, mas ao mesmo tempo o segundo caráter, que é o de gerar emprego, de aquecer o comércio. No orçamento da prefeitura, nós temos um orçamento de 2020 de 3,3 bilhões de reais. Só para investimentos esse ano, em 2020, nós tivemos um salto para quase 700 milhões de reais, 20% a mais do orçamento do que era em 2019. Né? Eu gosto muito de número de orçamento, por isso eu fui atrás disso e fui olhar. Então, desse valor, nós precisamos ter, ao longo de 4 anos, evidentemente que você não vai atender no primeiro ano todos os que, mas você vai implantando o sistema, o auxílio, dentro daquilo que prevê o orçamento. Então, nós temos o orçamento da área social em Cuiabá, que, diga-se de passagem, não tem lei a diretriz da assistência social no município, não foi votado isso até hoje. Então, para a primeira coisa, para o Bolsa Família Cuiabano, votar a lei de assistência social no município e disciplinar os critérios do Bolsa Família. Então, nós vamos utilizar o orçamento atual, que não é muita coisa, mas é o suficiente. Por exemplo, se não me engano, está em torno de 25 milhões a 30 milhões de reais. Esse valor já dá para iniciar dentro daquele universo que nós temos de Bolsa Família. É algo surpreendente, Haroldo. 11,5% das famílias cuiabanas estão cadastradas no Bolsa Família. Isso é muita coisa. Qual seria o critério e o valor? Você chegou a muita coisa. Não, o valor nós já definimos, será o mesmo do auxílio assistencial aos R$600. Nós vamos implantá-lo de forma progressiva. Primeiro com o orçamento da área social, mas também com os outros projetos que vamos ter na área de mobilidade, na área de regularização, que vai sair um percentual para o fundo que vai sustentar o Bolsa Família Cuiabano. Então, nós acreditamos que vamos sair por aí, porque tem duas coisas que foi importante ela falar. Primeiro, de onde vem o orçamento que nós estamos falando. Segundo, qual que é o número disso? Então, quando eu falo 11,5%, eu fui atrás, porque a prefeitura não tem nada. Nós somos no Ministério da Cidadania, tiramos os dados até setembro, agora de 2020. Então, temos 92 mil famílias, um pouco mais de 92 mil famílias cadastradas no Bolsa Família. Só 22 mil
recebem o Bolsa Família efetivamente. Então, nós já temos um universo dos cadastrados em que o nacional não atende cerca de 20% só dos beneficiários. Então, nós temos um público já definido dentro desse cadastro e temos o orçamento da onde que poderia começar gradativamente colocando o Bolsa Família. Mas com esse critério, ou seja, primeiro, o atendimento ao vulnerável pela situação da pandemia. O segundo, a geração de emprego e aquecimento do comércio. E o senhor acredita que esse projeto passa? O senhor Sem pode dúvida. não ter, claro, a maioria ali na Câmara, É. até porque é uma chapa pura, Sim. mas o senhor acredita que mesmo assim passa esse projeto Não, entre os sem vereadores? Não, sem dúvida, né? Essa eleição, Haroldo, né, ela é uma peculiaridade. As chapas proporcionais são todas puras porque não tem coligação. Então, nós vamos ter uma diversidade muito grande de partidos eu falo na assim, Câmara. o senhor não fez alianças, mais uma sim, vez. Mais uma mas vez. como a Câmara ela vai ter mais representantes de partidos do que essa atual legislatura, né? Porque pelos critérios de composição na Câmara, inclusive aqueles partidos que não atingirem o coeficiente eleitoral terão direito, na rodada, a um representante, se tiver votos, evidentemente. O senhor não acredita que terá uma oposição forte como o atual prefeito tem na Olha, Câmara? a oposição do prefeito, ela não é forte, porque ela era do bolso dele, né? Ou seja, lá o Abílio e o Velatão foram eleitos com o Emanuel. O Abílio pediu votos com o Emanuel, foi financiada a sua campanha pelo Emanuel, era da base do Emanuel e só rompeu com o prefeito porque não foi atendido, segundo a gente vê aí, nos seus pleitos de nomear pessoas para cargos em comissão. Até uma contradição enorme, né? Para quem estava falando que ia demitir 5.000 pais de famílias e mães de famílias dos cargos de comissão na prefeitura. Vou tocar nesse assunto polêmico, porque o senhor, já uma polêmica puxando uma proposta, tá? o senhor pediu a cassação da candidatura do seu adversário, Sim, sim. o Abílio, e também do vice dele, né? Da Sem candidatura dúvida. como um todo, por abuso do poder político, por conta, como o senhor disse, palavras Sim, suas, uma invasão na Secretaria da Mulher. Eu vou puxar essa pergunta sobre esse pedido, como que está isso, e até mesmo para saber as suas propostas. O senhor, se eleito for, vai acabar também com a Secretaria da Mulher? Olha, na primeira coisa, sob hipótese nenhuma, né? Nós todos queremos, e o Partido dos Trabalhadores tem essa tradição, a nossa vice, a professora Vera Bertolini, no último debate até uma polêmica sobre a questão da mulher, nós que saímos em defesa e colocando a questão de central de que o candidato que ofensou as mulheres deveria pedir desculpa à candidata e às mulheres em geral pela ofensa que ela fazia. Então, nós temos dentro do nosso programa de governo a garantia, a certeza de que vamos preservar, promover a questão da defesa dos direitos da mulher, com o Conselho, Secretaria da Mulher. E nesse caso específico, isso foi muito grave, né? Porque é um representante público, é um vereador, um candidato a prefeito. Imagine, que tipo de prefeito nós vamos ter, que um inconsequente, que sai invadindo locais, já vi invadir o hospital. Então, vou aproveitar isso essa é palavra-chave da sua fala de invasão. Sim, sim. Né? Invadir hospitais, invadir a Secretaria da Mulher. Né? Sim. Até onde vai a liberdade do vereador na função de fiscalizador? Olha, a liberdade do vereador, eu vou te dizer algumas coisas. Eu era juiz federal, dentro da minha prerrogativa, na minha identificação funcional de juiz, dizia acesso livre a aeroportos, portos e rodovias federais. Nem por isso você vê juiz federal invadindo aeroporto, invadindo portos, invadindo rodovias. Ou seja, o vereador, a Constituição é clara e define, pode fiscalizar as ações do Executivo, mas nunca pode esquecer que tem um colega juiz federal que chamava Madeira, até está lá em São Luís hoje, ele dizia a deontologia do cargo. Tem que respeitar o cargo que você ocupa. Vereador não é para invadir um hospital, constrangendo os servidores, constrangendo os doentes que ali estão, os pacientes, constrangendo todo o ambiente. A luta política ela deve ser feita com respeito, com dignidade e notadamente do vereador. Mas que postura é essa? Eu vi o vereador entrando no hospital com uma sacola de plástico na cabeça, na pandemia, todo mundo viu isso. Como é que isso pode ser feito? Isso é coisa séria de alguém se fazer? Do vereador? Então, nesse tipo de coisa... Como é que ele vai fazer uma fiscalização, então, se ele, de certa forma, qualquer ação que ele fizer dentro de um órgão público, ele está produzindo constrangimento? As coisas se fazem primeiro com respeito, ele com dignidade e com exercício pleno da sua prerrogativa. Você nunca vai ver, por exemplo, um membro do Ministério Público, Haroldo, eu vou dizer, o promotor de justiça invadindo um hospital. Ele vai chegar lá e vai falar, vai comunicar, olha, eu vim aqui para cumprir a minha função de membro do Ministério Público, vim fiscalizar, vim olhar.
e ele será muito bem recebido pelos servidores, Pois por é. todos. E o vereador pode fazer a mesma coisa, não há qualquer problema nisso. O que eu quero dizer é que você precisa, no exercício da sua função, você tem que respeitar o cidadão. Pois é, mas por exemplo, né, se o vereador vai fiscalizar um determinado hospital, né, o fator surpresa é muito importante. No Se ele hospital? notifica no hospital, no órgão público, o fator surpresa, Não, muitas mas vezes, o que eu vi, Haroldo, desvio de medicamentos, não, entendeu? Haroldo, tem locais e tem locais. Como é Um que deles, você não pode invadir um local de tratamento, ainda mais no meio de Covid. Ou seja, que é uma pandemia. As pessoas não podem sequer enterrar seus entes queridos, não podem Não, velar. com relação ao Covid, tudo bem, mas antes da Covid, né, inclusive Sim, aquele desmantelamento da não, mas Secretaria de ainda Saúde assim, foi por conta de ainda uma assim, fiscalização. Mas a representação você foi tem em que cima ter da Secretaria respeito, da Mulher. ou seja, Da mulher. você invade a Secretaria da Mulher, ou seja, já tinha todo o desrespeito simbólico disso tudo, e você invade a Secretaria da Mulher, você invade hospitais, você desrespeita regras de segurança, e você quer me dizer que você é um agente público consequente, com responsabilidade? Não. Isso é responsabilidade. Candidato. Isso é ausência de qualquer presença de espírito de dignidade em relação ao usuário do serviço público, em relação aos pacientes que estavam no hospital, em relação aos servidores que estavam na Secretaria da Mulher, em relação às mulheres que estavam naquela secretaria Ou seja, teria que notificar antes. Ou seja, eu estou indo na Secretaria da Mulher para fazer uma fiscalização. Mas a Câmara tem toda uma trâmite. estrutura. Não, ela tem uma estrutura para garantir o exercício de seus mandatos, como tem as Assembleias Legislativas. Você nunca viu deputado federal invadindo aqui. Pensa um deputado federal invadindo o Hospital Júlio Miller aqui, que é federal. Onde já se viu isso? Candidato, ainda sobre as propostas das mulheres, né? Eu gostaria de saber o que o senhor tem, o senhor já levantou a sua equipe de como que é essa estrutura de atendimento. A gente teve aqui candidatos que falaram que hoje, por exemplo, a Casa de Amparo está abandonada, mas a gente teve aqui o prefeito, que é candidato também, que disse que não, que ele reestruturou e que a Secretaria da Mulher é uma porta de entrada para encaminhamentos para o hospital, para a Casa de Amparo, enfim, para outros segmentos. O senhor fez esse levantamento? Como que é a política pública voltada para a defesa da mulher em Cuiabá? Isso eu falo, não só a defesa física, mas também a geração de renda, de empregos, de inserir essa mulher que muitas vezes é chefe de família no mercado de trabalho. Olha, Nayara, nós temos uma preocupação principal não só de tratar a mulher sempre como vítima de agressão, de violência, né? Ela é, e por isso tem que ter estrutura para isso dentro da estrutura da administração municipal na defesa e na promoção de seus direitos. Mas ela tem outros aspectos que envolvem a mulher, ou seja, a saúde, a educação, que envolve a questão do emprego, que envolve a questão da inserção da mulher dentro da participação política e administrativa no município. Então, nós vamos ter a Secretaria da Mulher com essa estrutura, vai coordenar toda a política voltada à defesa dos direitos da mulher, seja do ponto de vista de saúde, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da educação, do ponto de vista de sua inclusão, inclusive com o conselho devido e com o financiamento, com o fundo adequado a isso, a esse financiamento. E mais ainda, uma participação respeitada ou de respeitabilidade grande em relação à política da mulher tem que se dar também de forma que ela esteja na estrutura administrativa do município, né? Seja como secretária, não só da Secretaria de Mulher, porque a Secretaria de Mulher ela tem que coordenar essas várias ações, inclusive essas mais imediatas, que são de ajuda àquela que é vítima de violência. Imediato, tem que ter ajuda e uma estrutura imediata para isso. Mas coordenar as ações na defesa do direito da mulher em outras áreas de política pública do município. E é por isso que nós temos a nossa vice, a professora Vera Bertolini, uma militante Hoje o senhor histórica. vê uma igualdade? Não, sob hipótese nenhuma. As mulheres são hoje, do ponto de vista da dignidade, do emprego, do ponto de vista da política, do ponto de vista de sua participação na política na capital, ela tem um quadro de inferioridade. Basta ver que nós não temos vereadoras em Cuiabá. Tá? Então, e vamos mudar isso porque vamos eleger vereadoras do Partido dos Trabalhadores agora. Uma das propostas do seu plano de governo, né, é com relação à municipalização do transporte público, né? Onde no Brasil o transporte público é municipalizado e tem dado certo? Olha, Haroldo, na verdade a nossa proposta não é municipalização dos serviços de transporte público, isso é lá no saneamento. No saneamento nós vamos retomar o serviço sim, para poder cuidar daquilo que é essencial no saneamento. Então eu não entendi na primeira entrevista. Não. É por isso eu acho então que foi por isso que naquela vez eu disse assim, o Haroldo está muito defensor das empresas de ônibus, viu que você não tinha entendido. Eu não entendi. Então, na verdade, agora eu vou ser bem didático, porque é importante para a população. Hoje nós temos um modelo de licitação em que a prefeitura faz um lote fechado de licitação e temos uma empresa operando em Cuiabá, na licitação. Nós vamos alterar esse modelo.
nós não vamos retomar para o município a prestação do serviço. Só a prefeitura que vai fazer o serviço de ônibus. Não. Sim. Nós vamos primeiro pegar o itinerário da cidade, dividir em vários lotes, para poder fazer licitações separadas, sejam 5, 10, para que nós tenhamos, não uma empresa, porque a gente quer ampliar, é isso que eu estou dizendo. E se aparecer só uma, porque a resposta sempre é essa, não aparece. Mas aí é que eu vou chegar agora, vamos lá então. Nós vamos lotear para que tenha várias empresas nos vários segmentos, ou seja, uma empresa ela vai poder disputar vários lotes também, não há um impedimento. O que a gente quer é abrir o mercado, por isso que eu digo assim, é capitalismo, nós queremos na sua essência na questão do transporte coletivo, que tenhamos a abertura do mercado com mais participações e esse modelo propicia isso, porque ele vai fazer com que nós tenhamos mais emprego nesse setor. Se é mais empresas operando, mais empregos serão criados para as empresas. Então esse é o primeiro aspecto, na nossa projeção de criar em torno de 1.500 empregos formais. Ontem eu fui informado que as empresas estão mandando embora as pessoas que vendem o carregamento dos cartões, para você ter uma ideia. Eles estão demitindo e nós estamos pensando em criar empregos nessa área. Então, será feita a licitação, vários lotes. A empresa pública será criada porque ela participará dessa licitação, ela disputará esse mercado também. Né? Ou seja, primeiro, para a gente ter um instrumento de intervenção do município nesse importante setor econômico, que é o de mobilidade urbana. Segundo, para garantir a qualidade do serviço e a redução do valor da passagem de ônibus de R$ 4,10 para R$ 3,70, porque eu fui olhar a planilha dessa empresa. Não se justifica em Cuiabá R$ 4,10. Né? Então, você acha que qual que seria a passagem ideal? R$ 3,70, não, R$ 3,70, não, R$ 3,70 dentro da planilha que nós mas quem vai licitar vai concorrer? Não, a empresa não vai concorrer. Quem vai licitar é o município. Mas vai concorrer? A empresa concorrerá também. Quer dizer, o município vai ter também uma empresa competindo com a iniciativa privada. Exatamente. Por quê? Porque é na concorrência. Nós não podemos ficar reféns apenas das empresas concessionárias. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu estava no bairro Jardim Buriti. A reclamação principal lá, além do preço, de não ter ônibus, é que no fim de semana eles estiram ônibus. Então, ele vai trabalhar durante a semana, o trabalhador e a trabalhadora, e no fim de semana, que é o descanso, ele pode fazer o lazer, não tem ônibus, porque retiram os ônibus. Então, com a empresa pública, nós vamos garantir no edital o valor da passagem, porque ela vai participar e ela vai garantir esse valor. Tá? E vamos garantir qualidade como essa. Tem que ter ônibus no fim de semana, catraca livre, o passe livre, como deve ser. E dentro de um setor que envolve R$ 1 bilhão. Mas qual... Então, veja, aí qual é isso? Mercado. Pois é, mas eu estou tentando entender, Julier, qual o interesse de uma empresa privada em participar de uma licitação que o próprio executivo é concorrente. Vou te dar o exemplo dos bancos. Os bancos disputam, por exemplo, as contas da prefeitura, do Estado. Os bancos, em geral. Os oficiais e os bancos privados. Você vê o Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que são instituições federais, empresas públicas federais, que participam e disputam, por exemplo, a conta da prefeitura, seja onde os servidores vão receber e etc. E aí as prefeituras têm optado, ou o Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, ou Bradesco, ou Itaú. É dentro desse modelo de concorrencial, ou seja, que é justamente para fomentar e fazer com que algumas garantias sejam fixadas, como preço, qualidade, renovação da frota. Por exemplo, vamos criar o selo sucatão. Ônibus sucata não vai mais rodar em Cuiabá, porque o que aconteceu agora? As empresas foram no interior de São Paulo comprar ônibus de 2015. Os únicos ônibus novos que temos rodando em Cuiabá são aqueles articulados, se não me engano, 4. Ou seja, então nós queremos garantir nesse setor que tenha a maior participação possível. Concorrência, abrir o mercado e não retomar para o município. A empresa é um instrumento de regulação, a empresa pública, para garantir edital, participação e eventual encampação. Por exemplo, num trecho que venceu uma empresa de licitação, ela não deu conta de tocar. O município tem uma empresa que vai, pelo menos emergencialmente, suprir aquilo e não deixar a população sem transporte. O senhor é a favor e nessa licitação que o senhor quer criar, se eleito for, o senhor vai contar, por exemplo, com uma possível conclusão do VLT ou não? Então, veja que o VLT, ele é o modal de responsabilidade do Estado e da União, mas ele é edificado em Cuiabá. Nós estamos com essa cicatriz aí do Porto até o Tijucal, né? E do Porto até o CPA e do Morro da Luz até o Tijucal. Uma cicatriz de 1,2 bilhão de reais aqui. O Estado tem que resolver isso. Já se passaram por
3 governadores, pelo menos, e a coisa se mantém aí, Cuiabá com essa cicatriz e sem solução para o trem cuiabano, porque os cuiabanos e cuiabanas sonharam com esse trem. Né? O município pode fazer sim, porque toda obra, o Haroldo sabe disso, realizada dentro do perímetro do município precisa de autorização da prefeitura. Qualquer empreendimento, seja ele público ou privado. Né? Então, quem autoriza é a prefeitura, fiscaliza é a prefeitura. E a prefeitura atual, o governo atual, se manteve omisso até agora. Não tomou nenhuma providência política nem administrativa em relação ao governo do Estado. Nós vamos tomar as medidas administrativas, multando, autuando e exigindo prazo para a conclusão do VLT. Se isso não for possível, aí entra a empresa pública, Haroldo. Porque ela pode encampar o serviço. Não para fazer por conta própria, ou como diz no direito, sponsor próprio, por conta própria. Não vai fazer porque não temos orçamento para isso. O nosso orçamento é grande, é 3,3 bilhões, mas não comporta, né, a conclusão do VLT pelo município. Mas abre algo que é fundamental. As grandes obras hoje e grandes empreendimentos são feitos por PPP, parceria público-privada. Então, nós queremos ter essa diversidade de intervenção na economia local, Haroldo. Não para ser monopolista, nada disso. Vai depender do setor e da política pública. Na mobilidade urbana, queremos abrir o mercado. Concorrência, várias empresas, para poder ter mais participantes, para ter mais empregos. No saneamento é diferente. No modelo atual não dá conta do que precisa o município. Então nós vamos retomar. E para o VLT, temos que ter a parceria público-privada. A gente não pode ter preconceito sobre os modelos, né, de intervenção. Então, para o VLT, a empresa pública municipal de transporte público pode encampar e, no que se refere ao trecho de Cuiabá, fazer parceria público-privada. Nessa pegada de parceria público-privada, né, ouvindo de você, que é do Partido dos Trabalhadores, né, soa aos meus ouvidos muito bem. Né? Porque, veja bem, revitalização do centro histórico da capital, que é um desperdício. Também. Pois é, é um só desperdício. Só com parceria público-privada. Eu estava discutindo isso, o dia até, né, com a Associação Comercial de Cuiabá. E discutindo ali com os nossos comerciantes, e Cuiabá é a cidade do comércio, e esse ano sofreu demais o nosso comércio. Por isso o nosso Bolsa Família era para ajudar os vulneráveis, mas principalmente o pequeno e micro comércio da cidade. E eles dizendo muito sobre essa questão da desassistência do nosso comércio, né? E falamos um pouco sobre o centro histórico de Cuiabá. E aí a solução sugerida por eles e por mim também, o que eu acho fundamental para o centro histórico, é uma parceria público-privada. Não pode ter, é que as pessoas acham que porque é uma candidatura de esquerda vai ter preconceito em relação a isso. É igual a história da cloroquina, né? Eu vou dizer porque o povo debate se é a favor ou contra. Eu digo, se eu ficar doente, quem vai dizer isso é o médico. Muita calma nessa hora, que nessa bancada aqui tem história. Não, só para dizer que eu assim, não vou discutir o remédio, porque eu não sou médico. Se o médico mandar eu tomar, eu tomo. Pô, né? Claro. Só eu não sou médico, é igual a história da parceria público-privada. Ela é um meio, é um instrumento. E para esse modelo que nós precisamos desenvolver, seja para o VLT, que é um empreendimento grande, o município não tem conta de fazê-lo sozinho. Então tem que ser por parceria público-privada. E a empresa pública de transporte municipal abre essa possibilidade. Né? E no centro histórico de Cuiabá, a mesma coisa, porque se for só com intervenção direta de recursos da prefeitura, não vai ser possível. Porque se formos pegar para a questão cultural, o orçamento deste ano para a área de cultura, por exemplo, é 25 milhões de reais. Isso vale para os outros aspectos do município. Então, ali, isso foi um consenso com os nossos empresários e comerciantes, de que a parceria público-privada pode ser uma notícia boa para o centro histórico de Cuiabá. Sem dúvida. Né? E aí, eu falo mais uma vez, não pode ter preconceito sobre os métodos. Aqui, concorrência, capitalista mesmo, parceria público-privada, parceria iniciativa privada e poder público no que se refere a saneamento. Ou seja, a diversidade de instrumentos com um objetivo só, né? Melhorar a vida das famílias cuiabanas. Candidato, o senhor tem um plano extenso também, com muitas propostas, mas eu pergunto, o senhor tem já a noção, já fez esse levantamento de como estão as contas da Prefeitura de Cuiabá? Porque tem empréstimo para a conclusão de obras, e qual que é o seu plano, se eleito for? Qual que é a sua primeira medida? Por exemplo, muito se fala do cabidão de emprego que existe. O candidato aqui, a prefeitura, a reeleição, disse que não existe, mas já teve candidato que disse que vai demitir pelo menos aí 3 mil. Vai passar o facão em plena pandemia. Como que vai ser absurda. Como que vai ser a sua postura em relação a isso? O senhor vai tirar esses cargos de confiança, vai colocar os seus cargos de confiança no seu secretariado? O senhor vai aproveitar
por exemplo, algum secretário da atual gestão, ou já tem aí a sua escolha, caso seja eleito? Olha, Nayara, a primeira coisa é garantir que a população saiba o nosso programa de governo e vote sabendo o programa de governo, porque é assim que se cobra os governos, né? Claro. Porque normalmente os eleitores votam e esquecem do que votaram, do programa de governo, e os candidatos, às vezes, alguns malandramente, sequer apresentam um plano de governo, né? Não é o nosso caso. Então, nós vamos garantir que nosso programa de governo, que é inclusivo e que é calcado em duas pernas, emprego e desenvolvimento econômico em uma perna e rede de proteção social em outra. E isso é o que vai estar na estrutura da administração. Então, nós vamos montar a administração de acordo com as políticas públicas que estão no nosso programa. E eu não vou ser bravateiro aqui, porque tem candidato bravateiro que fala isso, que vai demitir, tá. Não, não é. Isso é insensibilidade, você não coloca pais e mães fora do emprego no momento de pandemia por bravata, né? Isso não é possível. E não se fala contra os servidores públicos, porque os servidores públicos são essenciais a qualquer política pública. Não tem política pública na ponta sem os servidores. Então, temos que valorizar os nossos servidores. Nós vamos ter a estrutura administrativa de acordo com as políticas nossas, públicas, mas com um critério, Haroldo. Nós não podemos aumentar o nosso orçamento, não pode ter aumento de custo. Essa é a grande verdade, porque a gente não tem como arrecadar mais, porque os cuiabanos e cuiabanas estão sufocados do ponto de vista tributário. Então, não pode aumentar o bolo, como diz. É esse bolo aqui que tem que fazer a festa. E é isso que nós vamos fazer. Vamos dividir o bolo, mas com inversão de prioridade. Em relação aos cargos comissionados, nós temos uma questão básica. Há um excesso de cargos comissionados na estrutura municipal. Isso é verdade. Não adianta o prefeito falar, até porque ele transformou os cargos de diretor agora, tudo em cargo comissionado para atender a base dele de vereadores. Tá? Então, nós vamos rever a estrutura dos cargos comissionados. Mas não para perseguir como o outro candidato está fazendo, o perseguidor de servidor público. Tá? Não, nós vamos para poder estruturar a administração fazendo concursos, porque pretendemos ter mais servidores efetivos e estáveis do que servidores transitórios, que saem à vontade do prefeito, troca prefeito ou ele demite a qualquer hora. Nós precisamos ter estabilidade na administração, não do servidor só, mas estabilidade no serviço público. Eu prefiro ter e realizar concursos, e a prefeitura não faz há 20 anos, pelo menos, para ter um servidor que vai ficar 20, 30 anos no serviço público. Isso economiza no serviço público, evidentemente, diminui os custos da máquina pública e dá estabilidade, ou seja, tem protocolos. Um servidor que já está há 10 anos na função, evidentemente, que vai ter mais capacidade de discernimento da política pública do que o que está entrando hoje com um mês apenas, que foi nomeado hoje. Então, vamos rever a estrutura administrativa do município com essa natureza, mas sempre com a participação dos sindicatos, dos servidores e com valorização dos servidores, com plano de cargos e salários e transparência. Bom, o senhor chegou a dizer que ia contar com reforço aí na sua candidatura. O senhor falou isso aqui, que Luiz Inácio Lula da Silva viria a Cuiabá participar da sua candidatura. Sim. E aí, vai vir ainda? Não, o senhor acredita na força? Não. O Lula está participando da nossa campanha na televisão, nas redes sociais, mas ele tem uma possibilidade que é própria de todos os outros que estamos passando. Minha mãe tem 72 anos, os 4 filhos quase não deixam ela sair de casa porque por conta da pandemia, por cuidado. O Lula tem um pouco mais, o Lula está com 75, 76, se não me engano. Fez agora dia 27 de outubro. Tá? Então, a direção nacional do PT centralizou o Lula para fazer isso que ele está fazendo na nossa campanha. Participação através da televisão, dos programas de rádio e televisão e nas mídias sociais, com lives, com participação da militância. A visita em Cuiabá, evidentemente, ele sendo um grupo de risco, não só a Cuiabá, mas ele não tem ido também às outras cidades. Acho que ele gravou apenas presencialmente para o prefeito de São Paulo, mas aí o candidato Gilmar Tato, mas aí é lá em São Paulo, né? Não é avião. A vontade do presidente Lula, inclusive, era pegar um avião e fazer Cuiabá, Goiânia e já ir fazendo. Mas aí as pessoas, os familiares falaram, não, presidente, assim não. Então é por isso, mas ele está aqui de corpo e alma, está na televisão, na rede social, e está fazendo e acreditando na nossa vitória. Isso é fundamental. Juliana, a gente sabe que para transformar uma sociedade, transformar um país rapidinho... 30 segundos. Então não vai dar. É com relação à educação, né? Qual é a sua política para a educação? Então, 20 escola integral. 20 segundos vou falar. Ensino em tempo integral, criança o dia todo na escola, com ensino, alimentação, educação, lazer e cultura, ampliação da rede de creches, né, de vagas e de creches. Cuiabá só tem 51 creches, e a volta da gestão democrática.
para a educação em Cuiabá. Falei 20 segundos? Falou. Meu nome é Juliette. E agora o senhor, não, agora o senhor tem um minuto Juliette. para suas considerações finais. Um minuto. Olha, primeiro, né, agradeço a você, Haroldo, aqui a produção do Notícia de Frente, a TV Vila Real, eu ainda falo, né, antigo nome, mas Record, agora pode falar, é Record ainda. Muito bem, eu falo, a Vila Real. Não, é uma nosso, afiliada da Record, pode ficar à vontade. Da nossa TV Record, da Vila Real. Agradeço a você, cuiabana, a você, cuiabano, a forma como tem nos acolhido nos bairros, a forma como tem acolhido o nosso plano de governo, e esse é um diferencial dessa campanha. Vamos vencer essa eleição no plano de governo, sem acusações, sem qualquer outro subterfúgio. Estamos aqui para melhorar a vida de cada família cuiabana, a começar pelos que mais precisam. E para isso, vote no dia 15, Juliette Vera Bertolini, 13. Vote nos vereadores e vereadoras também do Partido dos Trabalhadores, vote 13, vote Juliette para mudar Cuiabá. No dia 15, não se esqueça, é 13. Certo, candidato, muito obrigada pela sua Obrigado. vida. Obrigado, Juliette. Boa campanha. Olha, só lembrando que hoje a gente encerra, então, essa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Oportunidade para você fazer a sua escolha, mas amanhã ainda tem o dia decisivo. Mais uma oportunidade que a TV Vila Real, que a Record TV te dá para você escolher o seu candidato, porque amanhã é dia do grande debate aqui da TV Vila Real. O seu voto é na Record a partir das 11 horas e até o momento todos confirmaram presença neste debate. Então a gente espera por você, não é isso, Haroldo? É isso aí, Nara Moura. Vamos, um excelente dia a todos. Um excelente dia. Agora você continua com a cobertura nacional do Fala Brasil. Tchau, gente.